Então, primeiramente, a ferramenta pilar se encontra aqui do lado esquerdo. E, inicialmente, nós temos 3 métodos aqui de inserção de geometria. Então, o primeiro deles, no 3D, a gente insere a partir do ponto de inserção, né? Simplesmente clicar no local desejado, implanta a mesma coisa. E aqui. O segundo, a gente consegue já, na hora de inserir o pilar, já definir a inclinação dele. Então aqui eu defino qual vai ser o eixo aqui de inclinação, por exemplo, eu quero ele inclinado nesse eixo aqui a 45 graus. Digito 45 graus, Enter, e aqui está meu pilar inclinado. E vou pegar aqui as propriedades dele, para inserir ele dessa maneira aqui, eu consigo já com os 45 graus definidos, definir qual vai ser a orientação dele, para a direita. E ainda o último tipo de geometria, que é inclinado e rotacionado. Então, uma vez que eu clico e defino o lado da inclinação, eu posso definir a rotação dele no próprio eixo, ao redor do ponto de inserção, na verdade. Então, se eu vou rotacionando aqui meu mouse, é possível ver que ele vai rotacionando. E aqui está meu pilar, um eixo rotacionado. Se eu entrar nas definições do meu pilar, eu vejo que é possível, aqui do lado esquerdo, definir qual é o tamanho dessa seção. Então, aqui no caso, ela está uma seção retangular, atrelada ao piso de origem pavimento térreo, e o topo primeiro pavimento com 13 centímetros de descolamento em relação ao primeiro pavimento. Inclinada a 45 graus, poderia definir isso por aqui também. Se eu quiser reto, deixo ele configurado aqui. E posso definir aqui embaixo qual vai ser o tipo de topo e o tipo de base desse meu pilar. Esse pilar inclinado, ele está com o topo chanfrado em relação ao pilar e a base chanfrada em relação à laje. Se eu quiser reproduzir aqui esse pilar, eu poderia vir em planta. Então o topo eu quero chanfrado em relação ao pilar e a base, tudo bem se for assim. Se eu quiser deixar ele um pouco mais complexo, ainda lá nas definições, embaixo de pilar tem a aba segmento. No ArchiCAD 23, agora é possível criar um pilar com vários segmentos diferentes, ou seja, ele não vai ter mais uma seção só ao longo do seu comprimento, ele pode ter vários tipos de seções, vários tipos de perfis transversais. Então, além dos perfis convencionais, né, retangular, redondo ou a inserção de um perfil complexo, agora é possível criar uma série de segmentos. Então, se a gente vier aqui nessa opção de multi-segmentado, eu posso adicionar aqui alguns segmentos e no topo eu vejo que quando eu seleciono essa primeira linha, ele vai mostrar em colorido somente o segmento sobre o qual a gente está atuando. E assim por diante. Se eu clicar nessa daqui, ele vai mostrar o do meio. E se eu clicar no último, ele vai mostrar o último. Vamos supor que eu queira refazer esse pilar aqui. Claro que de maneira um pouco mais simplificada. Então, dá para perceber que ele tem uma série de segmentos diferentes. O primeiro deles, eu deixei configurado para ser um perfil complexo, já é disponível no template do ArchiCAD, que é esse pilar viga genérico. Só que aqui ele está com uma proporção muito gigante em relação ao resto do pilar. Então, aqui embaixo eu tenho a opção de definir o comprimento dessa peça em relação ao comprimento total do meu pilar. Então, eu poderia travar esse comprimento e definir aqui uma medida fechada para essa parte. Então, por exemplo, 20 centímetros, ele vai definir aqui. Ou poderia definir uma porcentagem, uma proporção aqui, que essa peça vai ocupar ao longo do meu pilar inteiro.
Então, se eu deixar 50%, só para explicar melhor, ele vai ocupar 50% do comprimento do meu pilar. Não é isso que eu quero, né? Então, eu quero deixar ele mais ou menos com, acho que uns 30 centímetros. E posso definir aqui também qual vai ser a dimensão desse meu perfil. Então, apesar de ser um perfil complexo, dependendo dos modificadores que estão inseridos nele, eu poderia mudar essas dimensões aqui. Então, por exemplo, acho que eu vou deixar 30. 30 por 30, ok? Então, vou dar um ok. E vou observar aqui que a primeira parte do meu pilar já foi alterada. E assim por diante no meu pilar. Se eu quiser reproduzir ele dessa maneira aqui, eu vou ter que criar um perfil complexo, né? Na verdade, aqui eu já criei um perfil complexo para o meio desse pilar, que na verdade são 4 seções de madeira. Então eu criei aqui seção pilar de madeira, que são 4 madeiras. E aqui agora eu tenho uma opção, deixa eu aumentar ele aqui para 2 metros só para ficar mais ilustrativo. Eu tenho uma opção aqui de mudar o tamanho da minha seção ao longo do comprimento dela. Então, fazer com que ela seja um formato trapezoidal. Se eu acionar aqui essa opção, e também depende de como está configurado o meu perfil complexo, nesse caso, mas eu posso aqui mudar o tamanho da seção no topo e na base. Então, ela vai mudando a dimensão dessa seção de acordo com essas informações que eu insiro aqui. Então, no topo eu quero que ela tenha, digamos, 25 por 25. E na base eu quero que tenha 30 por 30. Vocês estão vendo que a dimensão o afastamento aqui dessas minhas hastes de madeira já sofreram uma modificação, apesar da seção da própria madeira não ter sido alterada. Então, aqui eu vou adicionar mais uma seção pilar de madeira, mas agora eu quero uma do meio. Deixa eu só conferir. 30. Eu quero que ela não seja trapezoidal, eu quero que ela tenha 30 por 30. E ela vai ter uns 10 centímetros de altura. Para fazer as vezes desse trecho aqui, né, dessa haste estrutural aqui do pilar, que mantém é como se fosse um espaçador do pilar. E aqui embaixo, novamente, vai ser um perfil complexo de madeira, trapezoidal, sendo que o topo vai ser 30. E a base, 25. E ainda falta adicionar uma última parte, que seria esse aqui, pilar genérico. Eu vou deixar ele com 20 centímetros. Vou dar um ok. E aqui nós temos o nosso pilar, né? Só falta posicionar ele corretamente aqui em relação à nossa viga. Então, aqui, tô posicionando. Aqui vou encurtar um pouquinho o comprimento dele, através aqui da linha de referência. Então tá aqui nosso pilar. Uma proporção um pouco diferente aqui desse, mas se eu quiser deixar essa parte aqui no meio, eu tenho que mexer nessas medidas aqui. Então, por exemplo, aqui tá com 2 metros, aqui com 83 centímetros. Então aqui eu vou deixar com 1,20 e aqui com 1,20 também, certo? E aí vou dar um ok, ele deu uma encurtadinha. Agora ele ficou um pouquinho mais curto. Então, posso, por exemplo, mexer nas proporções, nas dimensões de algumas peças, para que isso aqui dê certo. Aqui nosso pilar.